Salve, salve galera, como vocês estão? No vídeo de hoje vamos ver as principais novidades e notícias do Palmeiras, bomba envolvendo a negociação do Flaco Lopes com o Barcelona novamente, informações sobre Nino, Everton Cebolinha no Verdão, possível saída de Abel Ferreira, dentre outras coisas. Fica até o final do vídeo para vocês ficarem por dentro de todas as novidades do Verdão e vamos lá! Flaco Lopes interessa ao Barcelona? Que o Atlético de Madrid monitora e tenta a contratação do atacante argentino da seleção do país dele e do Palmeiras, isso não é novidade. Mas a Gazeta Esportiva informou que nos últimos dias o Barcelona entrou em contato com o Palmeiras para perguntar sobre as condições e para entender também se já havia um acordo entre Palmeiras e Atlético de Madrid. De acordo com a apuração da Gazeta Esportiva, a resposta do Palmeiras foi de que não há nenhum negócio fechado com o Atlético de Madrid e que o Verdão espera por propostas a partir de 40 milhões de euros para vender Flaco Lopes. Vale a lembrança de que o Atlético de Madrid corre o risco de perder Julián Álvares e um dos interessados é justamente o Barcelona, que chegou a oferecer 120 milhões de euros, a proposta foi recusada. Nas últimas horas, o Real Madrid ofereceu 150 milhões de euros e através das suas redes sociais o Atlético de Madrid deu risada da proposta e a descartou. Pois bem, antes de gravar o vídeo, consultei uma fonte no Palmeiras para perguntar: vocês foram procurados pelo Barcelona? Existe alguma negociação? E a resposta que eu ouvi é de que pode ter havido algum contato do Barcelona com o staff do atleta, mas com o Palmeiras ninguém do Barcelona conversou. Essa notícia acabou surpreendendo a todos lá no Palestra Itália. Clubes brasileiros interessados em Everton Cebolinha. Vale a lembrança de que o Flamengo vai ter a última chance de vendê-lo para tentar recuperar parte do dinheiro investido na janela de julho. E hoje, Corinthians, Palmeiras, Cruzeiro, Grêmio e até o Internacional são partes interessadas no atacante de 30 anos de idade. O contrato do Cebolinha com o Flamengo se encerra em 31 de dezembro e a renovação de contrato está completamente descartada. Ou seja, ou o Flamengo vende em julho ou assiste o jogador assinar um pré-contrato com qualquer clube do Brasil ou do exterior para se mudar de graça a partir de 1º de janeiro de 2027. E aqui vem o grande ponto. O Flamengo, quando o comprou do Benfica, gastou 13 milhões e meio de euros. Na virada de 2025 para 2026, houve a necessidade de indenizar o Benfica em mais 1,5 milhão de euros. Isso estava previsto no contrato. Se o Flamengo não vendesse o Cebolinha até o último ano de contrato, haveria necessidade dessa indenização. Ou seja, o pacote Cebolinha, excluindo os salários, custou ao Flamengo 15 milhões de euros. O fato de estar muito perto do fim do contrato não permite que o rubro-negro sonhe com uma transferência alta. 3, 4, no máximo 5 milhões de euros cairiam do céu para o Flamengo. Mas pro Cebolinha é mais negócio e esperar até dezembro ainda que ele continue como reserva para sair do Flamengo de graça. E aí, em vez dessa compensação de até 5 milhões de euros ser paga ao Flamengo, quem recebe toda essa grana diluída, como luvas, ao longo de um novo contrato é o próprio jogador. Cebolinha, que soma 22 jogos, 3 gols e 1 assistência na atual temporada. Fez apenas 9 partidas no Brasileirão, o que permitiria que ele atuasse por um outro time da Série A. Dá para dizer que o Corinthians e o Cruzeiro são dois grandes interessados no jogador, mas a gente deve ter a definição sobre o futuro do atleta um pouco mais para frente. Bom, tá aí na tela para vocês. O Marco Silva, técnico do Fulham, é o novo técnico do Benfica no lugar do Mourinho. Portanto, abriu-se a concorrência para quem vai assumir o Fulham na temporada. Isso. Quem vai assumir o Fulham na temporada 2026 e 27. Tem uma lista de nomes que estão lá e a imprensa inglesa, ligados ali ao jornalista Ben Jacobs, né, que trabalha ali no Guardian, BBC, enfim, esses caras trabalham girando em vários portais, diz que o Abel Ferreira é um dos favoritos. E esse cara é bem informado. É bem informado lá a poder assumir o Fulham na próxima temporada. Em que lugar ficou o Fulham? O Fulham ficou em 11º, fez uma campanha baixa, né? Uma campanha que não... A campanha de meio de tabela, a campanha do Fulham, que pro Fulham é boa. O Fulham é o time de meio de tabela na Inglaterra. Era o time do Andreas Pereira, né? Recentemente. E enfim, eles queriam o Kieran McKenna, né, técnico do Ipswich, mas ele não quer trabalhar nessa temporada, quer descansar, tal. Só que eles estão analisando os outros dois nomes, tá? O Frank Lampard, tá?
grande Lampard, meio-campista do Chelsea. E estão analisando o Rubem Amorim, além do Hugo Oliveira, que é um outro português do Famalicão. Tá? Eles gostam de técnicos portugueses por lá. O Rubem Amorim, ex-United, multicampeão recentemente no Sporting, mas o Rubem Amorim me parece que está tentando outros planos, pegar um time de mais expressão que o Fulham. O Hugo Oliveira é um cara mais jovem e o Lampard, da mesma forma, está tentando decolar a carreira dele como técnico, né? Não conseguiu ainda ter nenhum tipo de trabalho que pudesse chamar a atenção. E o Abel Ferreira, dentro dessa análise, seria para o Fulham um técnico com exatamente a realidade que o clube precisa, que é um cara com um currículo muito maior que esses outros. Ah, mas o Rubem Amorim é bicampeão português com o Sporting. Desculpa, mas o currículo do Abel é muito maior, né? De todos esses daqui, currículo como técnico do Abel é maior. E com vencimentos que são pagáveis, bem pagáveis. O Fulham é um time, né, com bom poderio financeiro, bem pagáveis. Por exemplo, ganharia o Abel talvez menos até do que o Rubem Amorim, que hoje se tornou um técnico de alto gabarito de contrato, porque ele sai do Sporting valorizado para o Manchester United. O cara não vai baixar o vencimento dele. Não, imagina, vai pro United. O cara não vai baixar, sabe, a grana dele que ele recebia no United, assim, a um ponto de, olha, vai receber menos que o Abel Ferreira. Não vai, né? Então, o nome do Abel está sendo analisado. Ponto. Daí, se chegou proposta ao Abel Ferreira, diretamente não. Mas o empresário dele, que é o Hugo Cajuda, é um cara que toda hora recebe esse tipo de informação. Mas já estou adiantando aqui. A chance do Abel Ferreira deixar o Palmeiras em meio de uma temporada é zero. Zero. Mesmo com uma proposta da Premier League? Mesmo com uma proposta da Premier League. Não foi a primeira vez que ele recebeu sondagem da Premier League. Tá? É zero. Porque o Abel entende que para ele o importante é fechar o ciclo de um ano, de uma temporada com o clube para depois analisar. Então ele não vai treinar no time na Europa nunca, porque as temporadas aqui acabam sempre... Aí ele pode, em dezembro, não cumprir o último ano de contrato com o Palmeiras e esperar 2027. Pode fazer. Meio de 2027, por exemplo, né? Que aí faltariam 6 meses para acabar o contrato dele com o Palmeiras. E isso pode acontecer. A promessa dele para presidente eu vou terminar o 27 e dali em diante vou seguir o meu rumo. A presidente tem essa proposta, essa promessa com ele. Independentemente do que acontecer, o Palmeiras cair para a segunda divisão, você vai ser o meu técnico. Eu vou continuar bancando. Então, assim, existem esses acordos. Agora, tudo isso, vamos lá, tudo isso só está condicionado à permanência do treinador. E o Abel só fica no Palmeiras e não vai dar margem para dúvidas por causa da história do Al-Sadd lá atrás. Entendi. Então ficaria mal uma repetição. Essa gratidão do Abel com a presidente do Palmeiras vai muito além do carinho. É uma gratidão que ela também é burocrática. Não, tem grana, é isso? Ou seja, não é questão... O Palmeiras pagou a multa. Que ele deveria pagar. Que ele deveria pagar com o Al-Sadd. Então é uma gratidão... Tá? É uma gratidão que, olha, amigo... É financeira mesmo. Tá aqui, ó. Mas lembra disso aqui? Então... Então não caiam nessa seara de amor, que é uma paixão, de que o Abel ama... Gosta, respeita, claro, mas não pense que essas pessoas são os maiores palmeirenses do mundo, além de você que nasceu já palmeirense, tá? A permanência dele no Palmeiras está condicionada, claro, primeiro, ao meio de um ano em que o time está liderando o Campeonato Brasileiro, podendo voltar a ser campeão, e ele, claro, tem que se provar muito para isso, e tomara que consiga, porque é o que eu falo, a cobrança que eu tenho ao trabalho dele daquilo que ele já fez, e não do que ele tem feito, né? Segundo, o Palmeiras está num lado acessível, sim, na Libertadores, para chegar a uma decisão. Não pode mentir. O Palmeiras tem como grande adversário, se pegar lá na frente, o Fluminense, que aí sim é um bom embate.
Não, então existe uma chance de novo. O Palmeiras já tá na final da Libertadores. Não sei, né? Tem que jogar, mas tem muita chance. A pelotita helada lá na hora do sorteio, caiu pra pegar só o Coquimbo, o cara bobo. O Cerro, e se passar é LDU que ganhou ano passado. O Cerro, o Palmeiras joga mais que o Cerro. O Palmeiras vai decidir, se passar a LDU, vai decidir com a LDU lá. O Cerro é o time que o Palmeiras mais enfrentou na história. Na história isso é. Aliás, é o confronto que mais aconteceu na história da Libertadores. Impressionante, bicho. Palmeiras e Cerro. O Cerro podia vir disputar o Campeonato Paulista aqui, por que não vem? Então tem todas essas explicações, para que o Abel não vá agora. Ou seja, ele não vai. Ele não vai. Então essa notícia, por mais que ela, a não ser que o Fulham compre o Palmeiras. Abel, não vai comprar. Mas ele não vai fazer isso. Mas tem uma prerrogativa, tá? Uma proposta. Agora, uma possibilidade. É uma possibilidade. Agora, a história do Flaco Lopes no Barcelona... De Guayaquil? Não. Barcelona. Vai contratar o Flaco Lopes. Então, vamos lá. O Barcelona queria o Julián Álvares. O Barcelona quer o Julián Álvares, mas o Atlético de Madrid já falou que para os dois não vai vender. A tendência é que o Julián Álvares vá para o Paris Saint-Germain, tá? Só que o Barcelona está sem centroavante. Então ali abre uma chance do Barcelona olhar para a Copa do Mundo. Barcelona, Maceió, tá lá na Portuguesa, é o 19 que joga lá. Pode ir, vai na... Bate pênalti bem. Porra, deu aquele negocinho coisa mais lá. linda, é esse mesmo. Enfim, mas o que eu sei é que até agora o Barcelona não fez nenhuma consulta ao Palmeiras. Foi o contrário. Quem está fazendo consultas pelo nome do Flaco Lopes são os empresários dele aos clubes. O Palmeiras, ele deixou bem claro para os empresários do Flaco Lopes: nós não queremos vender, porém, dentro daquela faixa de 45 milhões de euros para cima, a gente vai conversar como foi o acordado desde o ano passado. Houve 2 janelas em que o Palmeiras não vendeu o Flaco, porque não tinha nenhum interesse, e o acordo verbal era para, nesta janela, o negócio ser sacramentado. Agora o Palmeiras está recuando de novo, porém deixando na condicional. Eu recuo, mas se chegar a 45, dá jogo. Vamos lá, eu não gosto de trabalhar muito com questão de não notícia, mas eu vou entregar aquilo que eu tenho de Fulham e as pessoas em casa e no chat que façam a própria interpretação. O Fulham, segundo as minhas apurações, as minhas informações, trabalha com 2 nomes e nenhum deles é o Abel Ferreira. Respeito a apuração dos outros colegas de imprensa, enfim, mas a minha informação vai muito mais ao encontro de 2 nomes, coincidentemente um deles português, Hugo Oliveira, que hoje é treinador do Famalicão, mas conhece muito bem o Fulham, foi auxiliar técnico, na verdade foi muito mais preparador de goleiro, depois auxiliar técnico do Marco Silva, que estava no Fulham até a temporada passada e hoje é o novo treinador do Benfica. Então o Hugo Oliveira, que hoje é treinador do Famalicão, da primeira divisão em Portugal, é um dos nomes, ou um dos 2 nomes, porque conhece muito bem a casa e fez um bom trabalho no Famalicão. E o outro nome é espanhol, até pouco tempo atrás, no Real Madrid, o Arbeloa. Então a minha informação é essa, meus amigos. Hugo Oliveira, português do Famalicão, e Álvaro Arbeloa, ex-Real Madrid. São os 2 nomes da mesa do Fulham nesse momento, e o resto, como bem disse o Hernan, sobre Abel Ferreira, está muito bem explicado. O João e Brunos, vocês me permitem, já que a gente está falando bastante de mercado da bola, esses dias eu conversei com uma pessoa que trabalha com o Nino. E o Nino, foi assunto no chat, Hernan. Tem uma oferta do Fluminense pelo Nino. Aí já teve até uma contraproposta do Fluminense ao Zenit, só que o Zenit quer mais grana. Assim como pediu mais grana para o Palmeiras e o Palmeiras deu uma esfriada por causa do Barbosa, e a gente acompanhou essa novela, o Fluminense vai ter que esticar a corda. Ainda não há uma decisão final se retira ou se vai aumentar a oferta pelo Nino, mas estão em negociação Fluminense e Zenit pelo Nino. Mas o que eu quero trazer para vocês é o seguinte: com essa, entre aspas, dificuldade que o Zenit está fazendo, né, pedindo alto pelo Nino, que é um jogador que é campeão russo, é um dos principais jogadores, teve um desempenho espetacular nessa temporada, por isso o Zenit vê que ele está valorizado para o mercado e não vai baixar a guarda, essa é bem verdade. Essa fonte me disse o seguinte, essa fonte ela é muito próxima ao Nino, me disse o seguinte: André, não se
espante ou não se surpreenda se de repente o Nino permanecer no Zenit. Ah, é? Por causa dessa dificuldade Mas toda. ele não queria voltar pro Brasil? Tem a questão do Brasil, tendência tem a essa, questão inclusive. familiar, permanência. né? Tem a questão familiar, né, Bruno? E bom, galera, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para não perder as novidades dos próximos vídeos, se inscreva no canal Fabão Palmeirense, hypem o vídeo, fique com Deus e fui!